da assistência, imprensa, servidores desta casa, internautas que nos assistem, senhoras e senhores, havendo o número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão ordinária do número 162 do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 20 do mês de outubro de 2014. Às 18 horas do dia 20 de outubro de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo lugar de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária, realizada no último dia 9 do mês de outubro de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres da Comissões Permanentes, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei 76/2014, com seus pareceres favoráveis. De autoria do Poder Executivo, projetos de lei 79 e 85/2014, ambos com seus pareceres favoráveis. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, projeto de lei 86/2014, também com seus pareceres favoráveis. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 14/2014, projeto de lei complementar 15/2014, projeto de lei 89/90/2014. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 77/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informações 78, 79 e 80/2014. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, requerimento 109/2014. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 343/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 344, 345 e 346/2014. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 347/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 348/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação 349/2014. E de autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 350 e 351/2014. E de autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 352 e 353/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 77/2014. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedidos de informação 78, 79 e 80/2014. Aprovados por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, requerimento 109/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Gilberto Romani, Artemio Ortigara e Evandro Pegoraro. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicações 343 e 347/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Artemio Ortigara e Vilmar Comaceto. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 344, 345 e 346/2014. Aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 348/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 350, 351 e 352/2014. Aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 353 e 354/2014. Ambas aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Jaderson Miguel Prudente e Vilmar Comaceto. Ordem do dia. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, subscrita por todos os vereadores, projeto de emenda à lei orgânica 1/2014. Em discussão, usaram a palavra o vereador Evandro Pegoraro e Vilmar Comaceto. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, projeto de lei 83/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão.
E de autoria do Poder Executivo, o projeto da Lei 84/2014, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Grande expediente. Não houve pronunciamentos. Esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 21 do mês de outubro, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse presente a ata que, após aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria do expediente. Um convite à disposição dos senhores vereadores. O autor Luciano Pereira Paiva e família tem a hora de convidá-los para o coquetel de lançamento do seu livro A Arte de Mudar o Mundo com Amor e Fé. Evento que acontece no dia 4 de novembro, às 17 horas, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Também aqui um ofício de 19/2014 do Lions Clube Vila São Miguel, assinado pelo seu presidente Orestes Cordeiros dos Santos, convidando então para a Assembleia Festiva com a visita oficial da governadora do Distrito LD8 e posse dos novos associados. Evento este que acontece no dia 24 de outubro, no Clube 29 de julho, às 20 horas. Projetos recebidos. Proposta de emenda à Lei Orgânica 3/2014, de autoria dos vereadores Artemio Ortigara, Edilson Massoco, Fábio Luiz Ferri, Jaderson Miguel Prudente e Marilane Fiamete Stuani. Da nova redação ao artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Concórdia. Proposições recebidas. Pedido de informação 81/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita cópia do edital de licitação para a realização do projeto de mobilidade e acessibilidade urbana do município de Concórdia. Pedido de informação 82/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Solicita informações referentes à Escola de Lajeado Paulino. Requerimento 110/2014, de autoria da mesa diretora. Requerem que seja realizada homenagem especial ao Cicobi Credialc, que no dia 8 de novembro deste ano comemora 30 anos de fundação. Indicação 355/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Sugere que seja contactado com o órgão competente para que sejam viabilizadas melhorias na estrada de acesso às propriedades dos senhores Antônio Domingos Balbinotti, Neldo Schneemeier e Márcio Balbinotti, no distrito de Tamanduá. Indicação 356/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Sugere que seja feita tapa-buracos no asfalto da rua Pedro Detone, do bairro Imigrantes. Indicação 357/2014, de autoria do vereador Mauro Mendes. Sugere que sejam realizadas melhorias no acesso à Escola de Educação Básica Municipal de Linha São Paulo. Indicação 358/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Sugere que seja feita a abertura e britagem da estrada que dá acesso à propriedade de Valmir Fal, na comunidade de Lajeado Paulino. E a indicação 359/2014, da autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que seja contratada merendeira para a Escola Municipal de Lajeado Paulino. Está em apreciação, então, as proposições encaminhadas pelos vereadores. Passamos para a deliberação. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 81, juntamente com as indicações 356 e 359/2014. Está em discussão e votação pedido de informação 81, bem como as indicações 356 e 359 da autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o proponente. Presidente, demais vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos acompanham
no plenário e também aqui externar minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Mas, presidente, eu vou me ater mais à indicação 359, onde estamos sugerindo que seja contratado merendeira para a Escola Municipal de Lajeado Paulino. Estivemos conversando com alguns pais de alunos e os mesmos me informaram que essa escola possui 32 alunos e não tem merendeira. E que a pessoa que faz limpeza e que corta a grama, ela há muito tempo já vem sendo paga com contribuição dos pais dos alunos para efetuar esse trabalho. Entendo a necessidade e importância que tem esse educandário ter uma merendeira, até por te entender que professor, ele já tem uma tarefa difícil, que é lecionar, e que requer de muito trabalho. Se nós tivermos que começar a pedir para os professores, como está acontecendo lá há longo tempo, também fazer a merenda, a gente sabe do esforço que esses professores estão tendo e a vontade que realizam essa merenda. Mas dizer da mesma forma que, no meu entendimento, pode também prejudicar a qualidade do ensino daquele educandário. Então, trazemos para essa casa essa indicação, contar com o apoio dos demais vereadores, para que essa indicação seja aprovada e o Executivo, posteriormente, faça com que realmente aquela escola tenha uma merendeira, até porque não é 1, 2 alunos, e lá são 32 alunos. Presidente e demais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Continue em discussão e votação, pedido de informação 81, bem como as indicações 356 e 359. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As proposições anteriormente citadas estão aprovadas. Pedido de informação 82/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Está em discussão e votação, pedido de informação 82, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, demais pessoas que nos acompanham. Mas, senhor presidente, faço o uso da palavra dessa tribuna. Fazer esse meu pedido de informação 82 tem bastante a ver também com a indicação do vereador Massoco. Pelo jeito, estivemos na mesma festa em Paulino, né, vereador, final de semana, e aonde os pais vêm conversar conosco. E aqui para acrescentar realmente da falta de professor, ou melhor dizendo, os professores estão fazendo a merenda, os pais comentam que até 1 hora a menos de aula estão tendo para preparar essa merenda. Então, essa refeição, isso eu acho que é um absurdo realmente se concretizar, por isso que faço esse pedido de informação, para que nós tenhamos certeza se há uma verdade isso. E também lá eles comentam que o laboratório de informática tem, parece, 10 computadores, mas não tem um professor de informática, então está ocioso também o laboratório de informática. Então não adianta nós termos laboratórios de informática, nós procurarmos modernizarmos as nossas escolas se não temos lá o básico, que é o professor, o essencial, que é aquele, o mestre que vai ensinar. Então deixamos aqui também o nosso registro quanto esse pedido de informação, que queremos realmente saber se isso é verdade, se não existe a merendeira, se realmente o professor está em desvio de função, uma vez que ele não tem obrigação e não é dever dele de preparar o alimento para os alunos, e também se lá naquela escola não tem o professor de informática e assim o laboratório está ocioso. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão e votação, pedido de informação 82, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não há mais vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de informação 82 está aprovado. De autoria da mesa diretora, requerimento 110/2014. Está em discussão e votação requerimento 110, de autoria da mesa diretora. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento 110 está aprovado. Indicação 355/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Está em discussão e votação a indicação 355, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, pessoas que nos acompanham pela internet, imprensa. Mas, senhor presidente, faço essa indicação por solicitação dos moradores do distrito de Tamanduá, nas pessoas do senhor Antônio Domingos Balbinotti, Neldo Schneemeier e Márcio Balbinotti, os quais nos solicitaram para que encaminhássemos a esta casa essa indicação para que o Poder Executivo possa providenciar as melhorias na estrada de acesso às suas propriedades. E também dizendo aqui que em conversa com o senhor Antônio Domingos Balbinotti, o mesmo ofereceu gratuitamente o material de cascalho para que fosse utilizado para a pavimentação o cascalhamento, melhor dizendo, da estrada. E em conversa, segundo ele, com algumas pessoas ligadas ao município ou ao executivo, lhe foi dito que somente ele faria o serviço caso ele fornecesse também o material, ou seja, o cascalho, para a pavimentação de outras estradas. E enquanto que o morador disse que não, que na verdade o material seria apenas cedido para o cascalhamento do acesso a essas propriedades. Então eu peço para que o líder do governo faça esse encaminhamento junto à Secretaria de Transportes para que verifique realmente essa informação, mas o mais importante, para que realmente o serviço do cascalhamento do acesso às propriedades desses moradores seja atendido. Era isso, senhores vereadores. Senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão e votação, a indicação 355 do autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Indicação 355 está aprovada. Indicação 357/2014, de autoria do vereador Mauro Mendes. Está em discussão e votação a indicação 357 de autoria do vereador Mauro Mendes. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 357 está aprovada. Indicação 358/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Está em discussão e votação a indicação 358 da autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra a proponente. Cumprimento o presidente desta casa, em seu nome os demais vereadores, a plateia que nos assiste, os internautas, a imprensa e nossos assessores. Eu quero cumprimentar em especial o Piva, né, que veio nos visitar hoje depois de muito tempo. E dizer desta minha indicação é que a secretaria passa nas comunidades e faz a estrada geral. E geralmente essa estrada desse senhor Valmir aqui não é muito extensa. Aí ele pede para que as pessoas vão lá e façam a estrada, a abertura, e não é feito. Então, assim, ele tem dificuldade em sair, tem o irmão que é cego, tem o pai e a mãe que são idosos, né? E aí ele tem muita dificuldade de transitar nesse pedaço de estrada. Eu não sei o porquê que toda vez que vão para uma comunidade e fazem a estrada geral, por que já não fazem as entradas? Não precisaria estar voltando? Gostaria, assim, que o líder do governo repassasse para a secretaria, que é de obrigação fazer essas estradas, por que já não faz todo o trabalho? Daqui a pouco vai ter que botar a patrola, vai ter que botar a caçamba, vai ter que botar, né? Então já está aí, já faz. E eles pediram, já tinha feito esse pedido também para o meu colega ali, né? O meu colega vereador ali de gabinete, ele fez o mesmo pedido para ti. Já está encaminhado, então eu espero que seja feito. Obrigada. Continua a discussão e votação a indicação 358 de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 358 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Edilson Massoco.
presidente e demais vereadores, pessoas já citadas, as que não estavam no meu pronunciamento, deixo aqui meus cumprimentos. Retorno então a essa tribuna para falar aqui no pequeno expediente, surpreso, porque no dia de hoje recebi em minha casa, como muitos de vocês acredito que devam ter recebido, um manual aqui dizendo: com Dilma Concórdia avança ainda mais. Com Dilma Concórdia terá o campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Confesso que ao ler tudo que está escrito aqui, não diria ficar indignado, mas de certa forma ficar entristecido. Muito aqui nessa casa se fala que o nosso governo municipal quase não tem contraído empréstimo do governo federal. Esse manual que acabo de receber comprova o quanto adquirimos de empréstimos e de obras realizadas com recursos do governo federal. E se continuarmos adquirindo empréstimo dessa forma, no dia da manhã talvez teremos dificuldade de comprar um cabo de enxada, se não é buscando recurso do governo federal. Cito aqui algumas obras que estão escritas aqui dentro. Escola do Freirense, R$ 837 mil. CEMEI do Petrópolis, mais o Freirense, previsão para 2015, que já estão antecipando, 1.600.000. Quadra coberta do CEMEI Lua de Cristal, 509 mil. Aquisição de 2 ônibus escolares, 358 mil. Máquinas e equipamentos Provias, aquelas que estão lá no parque, que tem uma placa enorme, escrito 4 milhões, mas em nenhum local naquela placa faltou transparência. Está escrito que tem investimento do governo federal. Pois aqui assumem, como já tinha pronunciado nessa casa, que 3 milhões são recursos do Provias. Terceira pista da rua Tílio Fontana, 4 milhões. Aqui na máquina de equipamentos, também faltou divulgar, porque foi incluído aqui no PAC 2, e essa casa aprovou 8 milhões de empréstimo para realizar aquelas obras do orçamento participativo que estão em atraso, porém aqui só divulgaram 3 milhões, disseram que ficaram com um pouco de vergonha. Pavimentações diversas e construção do restaurante do parque, 3 milhões de reais. Eu não vou continuar aqui lendo a quantia de obras citada aqui pelo governo federal. Vocês vão ficar até amanhã e eu só tenho 5 minutos no pequeno expediente. Na tentativa de convencer os eleitores de Concórdia, aqui citaram até as obras do governo do Estado. Quem recebeu pode ler. Que até então o governo do Estado sempre era um problema, era uma crítica. Aqui citaram também que graças ao governo federal, Badesco, Programa do Governo Federal do Estado, recursos 5 milhões. Acesso Presidente Kennedy, 3,9 milhões. Contorno Viário Norte, 33 milhões. Sistema de coleta e tratamento de esgoto, Concórdia, financiamento do governo federal para a Casan, 30 milhões. Mas olha o estado que está a Casan, está onde os 30 milhões? Está aqui. Na tentativa de convencer eleitor, presidente, estamos apelando. Estamos realmente fazendo o impossível. Agora ficou claro, aqui nesse panfleto, nesse manual, nenhum lugar diz que a rua coberta teve investimento do governo federal. Aqui está claro que essa rua, que eu entendo que pode chegar próximo a 3 milhões de reais, estão mantidas, sim, carimbadas pelo gabinete do prefeito e do vice. Aqui não diz que a rua coberta é investimento do governo federal. Então são recursos próprios do município de Concórdia, deveriam falar. Não se pode usar para discurso de campanha que esse dinheiro só veio graças à presidenta. Que, aliás, eu tenho dados. Não foi devolvido para o município de Concórdia o quanto era devido por parte do governo federal. Isso era dizendo, as informações que aqui estão, porque eu não concluí, não tenho tempo nesse momento, estão equivocadas, estão distorcidas e para mim não passa de um desespero. Deve quem fez isso aqui vir para essa tribuna e dizer também quem é o autor desse manual. Para que as pessoas da nossa cidade também saibam quem é que produziu esse material e está distribuindo para os eleitores do município de Concórdia. Senhor presidente, demais vereadores, muito obrigado. Continuaria a palavra do pequeno expediente.
Com a palavra, vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, assessores, todos que nos prestigiam nesta noite, internautas, mas dizer aqui que o nosso governo é transparente, nosso governo ele tem ações e não é por nada que o nosso município, o orgulho de todos os concordienses, é o primeiro lugar em qualidade de vida em Santa Catarina e 12º no Brasil. Pelos investimentos que o governo faz, pelo planejamento e pela parceria, sim, que tem com o governo federal, com o governo estadual também, sempre reconhecemos. Nós não fechamos as portas com ninguém, que queremos que nossa população cresça, se desenvolva. Foram 700 milhões em 4 anos, sim, e com certeza não chega a 5 minutos, como eu também não vou conseguir em 5 minutos aqui falar todas as ações que tivemos em nosso município. Gostaria de destacar algumas. Por exemplo, o IFET, 18 milhões no IFET. Era um colégio agrícola, hoje é uma universidade. Saímos de 300 alunos para hoje 1.500 alunos. Temos medicina veterinária, matemática e vamos ter também agronomia. O campus da Federal, já caminhamos muito bem. Tem um compromisso da presidente Dilma de ter a Federal aqui em Concórdia. Ou será que alguém é contra a Federal em Concórdia? Não acredito nisso. Eu acho que todo mundo é a favor. Para se somar aquelas que já tem aqui, ao IFET, ao NEC e também à FAC. Para desenvolver mais ainda na nossa região, para ser um centro de ensino. Nós temos orgulho, porque no governo Dilma e Lula foram 18 novas universidades, inclusive da Federal da Fronteira Sul aqui em Chapecó. O Pronatec, que é para o jovem, 3.000 alunos já passaram pelo Pronatec em Concórdia. Ou pelo Senai, pelo Senac, ou pela própria Prefeitura Municipal nas sedes. Na educação, tem razão, não é do financiamento, não. O Freire em si, o CEMEI, o colégio que está em licitação, o CEMEI do Petrópolis e também da Vila Jacob Jesus, que é para a previsão para o ano que vem, a quadra coberta lá no bairro onde que resido, 509 mil, tem andamento. É importante as parcerias, temos que buscar os recursos para desenvolver nosso município. Ou vamos ficar parado só com recurso próprio? Não, nós queremos mais. E é bom divulgar o que a gente tem. Nossa infraestrutura, a barragem que foi construída, a subida do Santa Cruz, que está já garantido o recurso, não são financiamentos, são recursos repassados ao município. Muitos recursos são repassados ao município, alguns são financiamentos. Desses 700 milhões aqui, muito pouco, 2, 3% são financiamento, o restante são recursos repassados. A UPA que está em andamento, 24 horas, é importante. Ou mais médicos, que melhorou a qualidade da nossa saúde em Concórdia, fortalecendo os PSFs, mais 2 PSF, inclusive um na região da Gruta, que já está em licitação, outro em Planalto, que está no planejamento no Bairro Jardim. E assim vai nossas obras. O Minha Casa Minha Vida. 1.700 residências em Concórdia em 4 anos. Isso dá mais de 140 milhões. Isso movimenta a economia, gera emprego e desenvolve. Então nós estamos citando ações concretas. Tem, aqui no nosso material, tem obras já entregues, obras em andamento, como é a UPA, e obras que serão executadas, como é o caso da subida do Santa Cruz, como é o caso dos 2 CMEs. O Bolsa Família também aqui está. A questão dos programas de agricultura, que o Romani pode, como a melhor propriedade, também aqui nos colocar algumas questões. O emprego, nós tivemos, com Lula e Dilma, neste período em Concórdia, 16 mil postos de trabalho em Concórdia. 16 mil postos de trabalho em Concórdia. Nós melhoramos nossos índices na educação, na saúde, na agricultura. Então, nós queremos mais. Nós queremos mais. Somos gratos ao governo Lula e Dilma por tudo aquilo que o nosso povo melhorou de vida. Mas nós não podemos nos acomodar. Tem que ser um governo ousado municipal e também um governo ousado federal, para que possamos dar melhores condições de vida a cada dia em nosso município. E não vamos esquecer aqui que o nosso vice Temer, nosso vice que é também
Temer tem ajudado também a nossa região, tem se empenhado, juntamente com o presidente, a nossa presidente que é a Dilma, e o ex-presidente que é a nossa presidente Dilma. Então, colocar aqui, vamos ter os royalties do petróleo, que vão ser investidos na educação, 75%, e mais 25% em saúde. Então, nós estamos realmente... falta muita coisa ainda, com certeza. Mas temos que reconhecer. E os recursos que vêm do governo do Estado, isso fala do próprio governador. Reconhece que é do fundão, que era passado do governo federal, 10 bilhões. O governador, ele reconhece em todas as falas, ele é grato, ele fala por tudo. Eu estive em Florianópolis, o Colombo é grato em todas as falas a Dilma pelos recursos que tem enviado para fazer as obras, por exemplo, de Kennedy, do Contorno Norte, que é dinheiro do fundão. O governador reconhece isso, gente. Ele conhece isso. Então, muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima oportunidade. E concordo com o senhor acrescento. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já aqui citadas, nominadas, internautas, mas eu quero, senhor presidente, aqui utilizar esse espaço antes de falar sobre esse assunto polêmico que está sendo levantado nesta nossa reunião de hoje. Mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente, com relação à defesa civil no nosso município. Nós temos 2 pontos considerados críticos em função das chuvas intensas que caíram sobre o nosso município nos últimos dias. Um ponto é esse localizado no bairro Santa Cruz, na rua Senador Atílio Francisco Xavier Fontana. E uma outra situação que está me deixando muito preocupado, senhor presidente e senhores vereadores, é uma situação que ocorre na comunidade do distrito de Tamanduá, às margens do acesso do contorno viário sul, onde nós temos ali uma residência, senhor presidente e senhores vereadores, da senhora Jurema de Oliveira, já desocupada em função de ter sido considerada em iminência de desabamento ou até mesmo de ser soterrada em função da situação que lá se encontra. Nós temos aí também mais 2 residências nesta localização, que são a residência do senhor Valdecir e a Marisete Ritter, que tiveram com recursos próprios que contratar máquinas para poder fazer nos últimos dias, naquela precipitação forte de chuvas que nós tivemos, a retirada das terras que deslizaram e se apoiaram contra a própria residência. E nós temos aí também, em sério risco, senhor presidente, a propriedade do senhor Arlindo Bach. Por que eu faço essas colocações, senhores? Porque estive em loco verificando, estive na presença, inclusive conversando com o geólogo, e se nós tivermos, nos próximos dias, uma outra precipitação de chuvas, com a mesma intensidade que tivemos naqueles dias, eu quero crer, infelizmente, que poderemos, quiçá, termos ali uma tragédia com o deslizamento daquelas terras, comprometendo essas propriedades que eu já citei, interrompendo a rodovia, interrompendo a estrada que dá acesso aos moradores ali que se dirigem naquele acesso próximo ao centro comunitário de Tamanduá. E só para dizer que as pessoas estão preocupadas, senhores, porque até o presente momento a Defesa Civil não lhes repassou nenhum parecer com relação a esta situação. Então, eu gostaria aqui, senhor presidente, de que a Defesa Civil agisse rapidamente, antes que nós tenhamos algum problema aí mais sério em relação a essa situação, especialmente essa situação que se encontra ali no distrito de Tamanduá. Mas eu quero aqui, vereador Evandro, ouvir atentamente a sua fala e quero crer, e eu já tenho me pronunciado sobre um fato aqui, vou me ater apenas a esse aqui. Primeiro, que eu acho que realmente o governo federal tem que investir em Concórdia, deve para Concórdia muito mais, e o município tem que buscar muito mais.
principalmente naquelas obras consideradas, para mim, para o desenvolvimento de infraestrutura, como, por exemplo, as nossas rodovias, as nossas estradas do interior, bem como as nossas áreas industriais, áreas para as empresas, que nós estamos muito carentes nesse sentido, e empresas estão indo embora. Sobre os empregos, eu também já tenho falado aqui, e eu sei que o índice do Firjan, que classificou Concórdia como em primeiro lugar em qualidade de vida, um dos critérios é empregabilidade, saúde e educação. Muito bem. No momento em que essas empresas, como algumas já estão deixando o município de Concórdia e se deslocando suas sedes para outros lugares que ainda não transferiram seus trabalhadores, eu quero crer que em breve, talvez nós tenhamos um índice de empregabilidade negativo. Até porque, se a nossa população em 2000 era de 63 mil habitantes, e hoje estima-se em 71 mil, isso são apenas 8 mil habitantes de crescimento populacional, e aqui nós falamos em 16 mil postos de trabalho gerados, ou seja, o dobro do crescimento populacional. Aqui está a prova, senhor presidente, senhores vereadores, de que eu me manifestei nesses dias que algo está errado com o município de Concórdia. Por quê? Se nós não temos essa população, esses empregos são gerados em outras localidades, através das empresas que estão estabelecidas em Concórdia e registram seus trabalhadores aqui, porém, o emprego e a renda desses trabalhadores está sendo distribuído não em Concórdia, em outros municípios, mas não no município de Concórdia. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra à vereadora Logoliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também minha saudação a todos que nos acompanham aqui no dia de hoje, imprensa, que nos acompanha em suas residências, através das transmissões online. Mas também, ouvindo atentamente os meus colegas vereadores, eu tenho que vir aqui e fortalecer o que o colega vereador Evandro tem falado, e somos aí grandes defensores do governo Dilma, como foi o governo Lula, pelas ações concretas que tem tido para com Concórdia, como tem tido para com o Brasil inteiro, independente de que partido governa o município, né? Essa é a ação do governo Dilma. E por isso que a gente tem ouvido tanto no Brasil a palavra gratidão, né, de governadores, de prefeitos, de deputados, de mais diversos partidos. Nós estamos aqui para criticar o oponente ao governo do Brasil, mas de fortalecer tudo que a Dilma tem tido de trabalho e de valorização para com Concórdia. Não vou me ater aos assuntos que o vereador Evandro já foi muito feliz quando falou, mas não posso deixar de destacar, né, inúmeros programas. Foi falado da Bolsa Família, que aliás muitos acabam criticando a questão do Bolsa Família, mas que gera renda aqui no município, seja em Concórdia, onde for. Mas nós temos que destacar os inúmeros programas, como o PAC de aceleração, que muito tem contribuído com os municípios, o ProUni e o FIES, oportunidades únicas para o filho do trabalhador ter acesso à universidade. E eu falei aqui recentemente um caso, mas posso trazer vários casos, né, de uma filha de professora que através do ProUni teve a oportunidade de fazer a universidade, que através do governo federal teve a oportunidade de acessar o mestrado, e através do governo federal, com Ciências Sem Fronteiras, mais uma grande ação da presidente Dilma, ela está tendo a oportunidade de fazer doutorado na França na área de zootecnia. Ela é uma das grandes referências estudiosas hoje no sul do Brasil, uma menina daqui, moradora do bairro dos Industriários, aluna que foi da escola municipal Valdemar Pfeiffer. Ele poderia trazer tantos outros exemplos. Isso sim é o respeito, é o investimento do governo federal. A Universidade Federal da Fronteira Sul foi uma luta muito intensa de Concórdia da região. Quantos filhos de concordienses já estão fazendo Universidade Federal, seja no campus de Erechim, de Chapecó, de Laranjeiras e de tantos outros? E quantos mais virão com o campus em Concórdia, que é a nossa grande luta? Então nós temos que enaltecer todo o trabalho do governo federal. E quando o Evandro fala do governador Colombo, e é isso mesmo, até para colocar, não estamos tirando obra do Estado que o governo federal está fazendo fazer. Quem esteve sexta-feira em Florianópolis, como estivemos, como o vereador Evandro esteve, ouviu
inúmeras vezes os agradecimentos e a palavra gratidão do governador Colombo, né? Tem inclusive aqui o material, na íntegra, a entrevista dele, inclusive a Adjori tem publicado em todos os jornais. Só vou grifar especialmente quando ele diz, ó, no seu discurso o governador agradeceu os mais de 10 bilhões para o governo, do governo federal liberado para o Estado para fazer o Pacto por Santa Catarina. O Pacto de Santa Catarina veio com o governo da presidente Dilma. Colombo lembrou ainda que entre esses recursos estão 570 milhões do Fundam, Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, no qual as cidades que recebem menos terão 700 mil e as que recebem mais terão 3 milhões. Então é isso, quando se fala da pavimentação, do acesso a Kennedy, que era tão buscado por aqueles moradores e tão prometido de governos de muitos e muitos, né? Se foi concretizado, foi com o empenho do governo do Estado, com o município, mas com o recurso que vem do governo federal. Então nós não temos dúvida nenhuma em defender esse governo, defender essas ações, defender essas obras, defender os recursos que vêm do governo federal. Esse é o nosso trabalho. Não é criticar o nosso oponente, como a gente tem feito aqui, mas defender porque somos Dilma e porque trabalhamos Dilma e porque queremos que Dilma continue governando o Brasil. Obrigado. Dando continuidade, passa a palavra ao vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento funcionários desta casa, a imprensa que se faz aqui presente, cumprimento a prof. lá de Cedebrum também, que se faz aqui presente, os colegas, a minha filha Angélica, enfim, as pessoas que nos assistem através da internet. Mas ouvindo atentamente os colegas vereadores, eu acho que a gente fica se perguntando por que a preocupação de alguns vereadores em divulgar alguns materiais nas ações boas do governo, mesmo sendo em véspera de campanha. Eu acho que é um momento excelente agora de divulgar realmente aquilo que tem sido feito a nível de Brasil, a nível de Concórdia. Até porque se liga uma televisão hoje, você vê de 5 matérias, 5 batendo no governo. E aquela uma que devia pelo menos falar bem do governo, distorcem e no final ela acaba sendo ruim. É isso que a mídia a nível do Brasil tentou jogar contra a população nesses últimos dias, e nós somos sabedores disso. Quem assiste e acompanha um pouco a imprensa a nível nacional sabe o que aconteceu e o que está acontecendo. Agora, nós temos que avaliar aquilo que nós estamos vendo no momento, aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor, que é no nosso município. E aí pode-se continuar citando várias e várias ações do governo federal. E é claro que nós que militamos no Partido dos Trabalhadores, e onde que alguns companheiros do PMDB, que devia estar ajudando também, que tem o vice a nível nacional, né, nós temos obrigação de pedir voto para Dilma e militar e passar isso para a sociedade, tentar esclarecer aquilo que a imprensa às vezes deixa de esclarecer. E aqui eu quero citar os municípios que receberam equipamento do governo federal, municípios pequenos que não tinham condições de adquirir uma moto niveladora, a diferença que deu lá naquele município os agricultores para manter as estradas para a escoação dos produtos daqueles agricultores. Nós temos que enaltecer também a questão da agricultura, habitação rural, que não existe programa no mundo. O que existe aqui no Brasil com a habitação rural? Quantos e quantos agricultores venderam sua propriedade por não ter condições de melhorar sua casa? Não podiam convidar uma família para vir visitar por não ter um banheiro, uma casa adequada para apresentar para a família? E hoje ganham 28 mil reais dado. É dado, 28 mil reais para se fazer sua casa. Ou então 16 mil para reformar sua casa. É claro que nós do PT temos que defender isso e mostrar para a sociedade, e não temos vergonha de dizer isso. É claro que eu tenho que dizer também do PRONAF,
juro, a 2% ao ano, jamais existiu isso na história da população dos agricultores, ir num banco pegar financiamento no Mais Alimento, com 10 anos para pagar, com 2 de carência, a 2% ao ano. É claro que nós temos que dizer isso. E é um momento ideal, é um momento excelente, porque nós estamos numa campanha. Nós temos que divulgar isso. Quero dizer ao vereador que esse material que está sendo distribuído foi pago pelo PT. O Partido dos Trabalhadores pagou esse folheto aí. E é claro que nós temos que divulgar para a população. Porque às vezes não se tem tempo através da imprensa e tal, mas nós temos que falar aquilo que está sendo feito aqui no nosso município e talvez algumas pessoas que fingem de não ver, ou vejam e fingem de não ver. Quero dizer ao colega vereador Edilson, às vezes, enquanto você dormia embaixo de um cobertor, eu dormia embaixo de uma lona, para ir buscar essas conquistas, principalmente para os agricultores. Enquanto você dormia em cima do colchão, eu dormia em cima do asfalto. Às vezes, enquanto você estava cuidando dos seus negócios, eu estava me defendendo, e não tenho vergonha de dizer nessa tribuna, eu fui processado 6 vezes por defender os trabalhadores, principalmente os agricultores. Não tenho vergonha de dizer, enquanto você cuidava dos seus negócios, eu estava em Ceará, em Erechim, em Passo Fundo, nas comarcas, nos fóruns, me defendendo. Portanto, vamos olhar aquilo que você fala, e a realidade é uma só. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, nesse momento eu passo os trabalhos ao vice-presidente e peço a palavra. A palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa. Mas, Excelência, venho até essa tribuna até porque ouvi atentamente todos os colegas se manifestando sobre esse assunto levantado aqui pelo colega Massoco e que, de certa forma, fiquei surpreso e preocupado, até porque acho que todos nós temos que ter consciência e responsabilidade do que vamos falar numa tribuna num período eleitoral. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo tem consciência disso. E eu, como presidente dessa casa, e aqui nesse momento não estou falando como presidente, estou falando como vereador Rogério Pacheco, e isso eu tenho procurado pautar com muita presteza e respeito a todos os colegas, porque nós temos que saber separar bem isso, e eu estou procurando fazer exatamente isso, né, que é um compromisso que eu assumi desde o ano passado e quero encerrar ele respeitando da forma mais justa e séria que tem que ser e que eu acho que o presidente tem que conduzir. Agora, nesse momento, ouvindo o que aqui ouvi, me preocupou essas informações que aqui foram levantadas e quero deixar bem claro, o PSTB vai buscar essas informações, vai procurar saber desse panfleto, de que forma isso está sendo colocado, para saber a veracidade dessas informações e com certeza irá tomar suas providências relacionadas a esse assunto. Né? Até porque o eleitor, em hipótese alguma, pode correr o risco de ser, de certa forma, ludibriado, eu diria até. Né? Então, são assuntos que eu não gostaria, em momento algum, acho que essa casa, nós temos que discutir assuntos relacionados ao nosso município. A questão da eleição eleitoral que está ocorrendo agora, a nível nacional, e que já passou a nível estadual, nós temos que deixar fora da porta dessa casa. Isso eu tenho que dizer aqui para vocês. Mas, infelizmente, o que nós estamos tendo essas informações, hoje eu não tive acesso a esse panfleto, com certeza o PSTB, o partido do qual eu faço parte, vai tomar providências e ver da veracidade dessas informações. Então eu queria só deixar bem claro e pedir aos colegas que a gente tenha consciência com relação ao que eu estou dizendo. Eu acho que é um momento eleitoral, nós temos que cuidar o que a gente está falando aqui nessa tribuna, porque pode-se até sofrer sanções de ordem relacionadas até de ordem crime eleitoral. Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos aqui nessa tribuna. Então, eu queria deixar bem claro a todos os colegas, mas me manifestar como o partido ao qual eu represento, que evidentemente vai buscar informações sobre tudo isso que está sendo colocado nesse panfleto e vai tomar suas providências com relação a isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente.
Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há nenhum vereador que queira mais se manifestar, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei 83/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, denomina via pública do loteamento residencial Parque da Colina, de rua Corina Lume Bock. Está em discussão e votação, projeto de lei 83, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar a imprensa, cumprimentar a assistência, internautas, cumprimentar seu Marciliano, lá de Engenho Velho, popular Neno, agricultor, veio prestigiar a sessão, muito obrigado pela presença, e também a Jane, em nome de toda a família, desta justa homenagem, o nome da rua, loteamento residencial Parque da Colina, passará então o nome da rua para Corina Lume Bock, rua D do residencial Parque da Colina. A família então da Jane também, a família trabalhadora aqui de Concórdia, empreendedora. A Jane é gerente de vendas, também toda a família tem empresa no ramo imobiliário. E a dona Corina Lume Bock, filha de Henriqueta Carniel e João Lume, nasceu em 10 de dezembro de 1920, no município de Garibaldi, onde trabalhou com toda a sua família, ajudando no sustento na agricultura. Também casou-se com Santo Ângelo Bock, que trabalhava na empresa de construção civil, que vieram para Concórdia, onde ele continuou com a empresa no ramo de construção civil, e a dona Corina trabalhava como empresa no lar, ajudava a família, onde com muito trabalho e muito suor, cuidando de 11 filhos, a Jane mais 10 irmãos, no sofrimento, na batalha da vida, para hoje ter eles empreendedores, pessoas dignas aqui no município de Concórdia e também na região. Dos 11 filhos vieram 24 netos, 11 bisnetos, e a dona Corina faleceu no dia 4 de 11 de 1995, aos 74 anos de idade. Então, parabenizar, merecida esta rua D do loteamento residencial Parque da Colina, passará então o nome de Corina Lume Bock. Obrigado, vereadores, que aprovaram já em primeira votação ontem e agora também em segunda votação. Muito obrigado. Continua a discussão e votação, projeto de lei 83, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Como não mais um vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 83 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 84/2014, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da lei número 3.564, de 7 de junho de 2004, que dispõe sobre o regime de adiantamento. Está em discussão e votação, projeto de lei 84, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 84 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 79/2014, do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir área de terras. Está em discussão e votação, projeto de lei 79, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 79 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 85/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Está em discussão e votação, projeto de lei 85, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco.
presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas já nominadas. Presidente, tendo em vista a relevância que tem esse projeto, e já tenho me pronunciado nessa casa que sou contra retirar R$619 mil da Secretaria da Agricultura, que esse projeto está anulando. Eu preciso, se for possível, de um tempo maior, e venho até essa tribuna pedir adiamento da votação do projeto 85, que está sendo apreciado nesse momento, se possível, contar com gentileza de Vossa Excelência e dos demais vereadores. Com base no regimento dessa casa, o adiamento não há necessidade de colocar em apreciação do plenário, então amanhã o projeto volta à pauta. Primeira discussão e votação, projeto de lei 86/2014, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, denomina via pública do distrito de Tamanduá, de rua Egon Otávio Schwingel. Está em discussão e votação o projeto de lei 86, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Como lá no vereador que se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 86 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas citadas mais uma vez, nossos cumprimentos, aqueles que nos acompanham via internet, mais uma vez, quero aqui cumprimentá-los, agora com mais tempo, porque agora nós temos 15 minutos, então nós podemos falar com um pouco mais de clareza, e também como meu nome foi citado, e não vou desviar o foco aqui, nobre vereador Gilberto Romani. E não vou fazer comparações aos seus ataques pessoais, que são desde o início do mandato. Dizer para você que se você dormiu em lona, quando você morava na agricultura, seu pai tinha uma quantia de terra muito superior que a minha. Residi até a agricultura até os 21 anos e trabalhei de empregado por muito e muito tempo para as famílias que eram nossas vizinhas e continuam sendo minhas vizinhas nos dias de hoje. E se cuidei dos meus negócios e busquei crescimento, foi graças à nossa luta, ao nosso esforço, ao nosso trabalho, ao nosso empenho, labutando dia a dia e construindo a cada dia um dia melhor e buscando o nosso crescimento. Se algumas pessoas talvez não conseguiram sucesso, o fracasso pegou, não atribui a mim os problemas. Saí da roça com 21 anos e só consegui cursar a 8ª série, que é o que tinha lá na comunidade de Sede Branca, e sou muito grato àquela escola e àquela comunidade. E posterior a isso foi vender livro, e foi vender livro há mais de 5 anos. E todos sabem como eu comecei a minha história e de que forma eu comecei. Mas antes de iniciar aqui, então, minha pronúncia sobre o assunto que me trouxe a casa, quero estender um abraço e cumprimentar a minha esposa, que se faz presente. Bom, ouvindo atentamente o vereador Romani, e ouvindo atentamente o vereador Evandro, e aqui eu quero dizer para vocês, eu acho que o presidente foi feliz quando ele falou. Em momento algum aqui eu vim passar a tribuna pedir voto, como algumas pessoas falaram em voto. Estou aqui questionando este manual. Porque esse manual diz o seguinte: Concórdia recebeu mais de 700 milhões. A impressão que dá é que Concórdia recebeu de presente 700 milhões de reais. E aí, Evandro, quando o senhor cita Minha Casa Minha Vida, 140 milhões investido em Concórdia, eu não conheço nenhuma dessas pessoas que ganharam de presente essas casas. Essas pessoas financiaram e estão pagando juros de 4,5% ao ano, e se atrasar um mês tem juro e correção monetária. Isso não é investimento, isso é empréstimo. Essas pessoas adquiriram uma dívida, um empréstimo que vão pagar até 20 anos e alguns até 36 anos. Eu não posso colocar aqui que Concórdia recebeu 700 milhões e essas pessoas estão pagando. Ninguém recebeu essas casas de presente. Reconheço que o juro não é alto, que 4,5%, mas tem mais as taxas dos bancos. Mas essas pessoas não receberam de presente, essas pessoas estão pagando, e rigorosamente. Quando fala aqui, Romani, em agricultura, o senhor foi feliz quando o senhor disse, nobre vereador,
que o juro é 2%. Tudo bem, o juro é 2%. Eu não vi um agricultor que deixou de pagar que não teve o nome no Serasa, desculpa. Inclusive, quando contrai um empréstimo, tem que alienar a sua propriedade. Esses agricultores não receberam esses equipamentos de graça. Esses agricultores, quando fazem o PRONAF, que é aquele financiamento agrícola, para poder fazer e realizar lá o seu plantio, posterior ao plantio, eles vão ter que pagar. E não adianta nós falar aqui juro baixo, nós temos que dar condições de rentabilidade. Bom, se eu somar aqui, o que foi divulgado nesse manual aqui, 140 milhões no Minha Casa Minha Vida. 96 milhões, ou seja, 5.476 contratos firmados para custeio no PRONAF. 4.000 contratos firmados, mais de 80 milhões aplicados em projetos do meio rural, concordo. Somando tudo isso, para vocês terem uma noção, dá 374 milhões. Ou melhor, deduzindo os 700 milhões que disseram que Concórdia recebeu, e descontando, porque, vamos lá, gente, o que está sendo pago pelo nosso contribuinte, eu cito aqui o Minha Casa Minha Vida, e os PRONAF e os empréstimos de agricultores, que estão sendo devolvidos, não recebeu, isso é empréstimo. Vai sobrar apenas 374 milhões. Mas dos 374 milhões, uma ampla maioria desses recursos terão que ser devolvidos pelo município. A Dilma não deu de presente, o governo Lula não deu de presente para a Concórdia. Ele emprestou para a Concórdia, ele não investiu em Concórdia. E esses recursos terão que ser devolvidos. Irão sair dos cofres do município, que, aliás, futuros administradores é que vão pagar boa parte desse empréstimo. Então, analisando no contexto, para todos esses anos, alinhavado a administração, alinhavado o governo federal junto, nem quero considerar que houve investimento no município de Concórdia. O governo federal está, sim, bem abaixo os seus investimentos aqui no município, o tanto que foi aqui contribuído. Quando você fala que a Dilma levou dinheiro para a Concórdia, não, gente, para aí que o Raimundo Colombo tem a sua gratidão, mas que gratidão é essa? Todo mundo sabe que independente do prefeito que administra o município, o governo que administra o estado, o presidente que administra o país, é de direito dos municípios o retorno dos impostos. Não é gratidão. Todo mundo contribui, todo mundo paga. O contribuinte paga imposto, até parece que Concórdia não contribui e não paga imposto, só recebeu do governo. É isso que nós temos que saber diferenciar. Então não foi a Dilma que mandou recurso. Cara, é dever, é obrigação de um representante mandar esse recurso para os municípios. E em verdades, faltou clareza nas informações. Estão sim tentando manipular a opinião pública, ferindo e dando prejuízo à democracia. Porque quando se fala aqui, ó, vou citar de novo para que fique claro, não sendo insistente, repetitivo, Concórdia recebeu mais de 700 milhões de reais. Ora, gente, vamos aqui falar em Minha Casa Minha Vida. As pessoas estão devolvendo mês a mês, e aquele que não pagar, vão retirar a casa porque está alienado, até não quitar esse empréstimo. São devedores. Ora, aquele agricultor que financiou, se não pagar, tem a terra alienada. E ainda avalista. Preste atenção. Então, esse dinheiro eu não posso entender que Concórdia recebeu. Tanto o agricultor, como o morador aqui na casa que conseguiu a casa da Minha Casa Minha Vida, irão pagar essa dívida. Independente os juros sejam baixos, sejam altos. Não vou entrar na questão do juro, estou entrando aqui na questão do investimento. Então é importante que fique claro, acho que nós temos que esclarecer algumas questões aqui. É importante reconhecer que os juros foram baixos? Claro que é importante reconhecer. Seja do Minha Casa Minha Vida, seja dos empréstimos do agrícola, vereador Zanella. Nós não estamos perdidos. Talvez o senhor está equivocado. E vamos manter o respeito aqui nessa casa. Eu estou falando aqui a verdade e a realidade. Ou o senhor me apresenta um morador que conseguiu uma casa, que adquiriu um empréstimo Minha Casa Minha Vida e não está pagando. Eu desconheço quem concorre que tem morador que não pagou a casa. Aqueles que não pagaram perderam o imóvel. Ou tem algum agricultor que adquiriu um empréstimo e que não pagou. Não, me apresente um que ganhou de presente. Olha, meu amigo, viemos aqui por questões de gratidão. O senhor não vai mais precisar pagar a prestação da casa. O senhor não vai mais precisar pagar a prestação ou empréstimo do PRONAF que o senhor adquiriu. Isso são realidades, isso são verdades e precisa ser esclarecida. Agora, o que mais me chama a atenção, que
todas as obras de maior preço de valor, seja aqui, ó, senador Atílio Fontana, seja a Tancredo Neves, seja a UPA, seja a universidade, que temos aqui reconhecer, não somos contra, estão vindo num período eleitoral. Se passou 14 anos, poderiam ter distribuído essas obras. Mas 14 anos, estamos sim vivendo um período eleitoral. E tomara que toda saia, porque é de direito, concordo, eu tenho o direito de receber de volta os recursos que foram a Brasília e que são pagos às empresas que só repassaram. Fizeram o dever porque foi do contribuinte quando realizaram lá as suas compras. Senhor presidente, demais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Continua em discussão. Está livre, continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas já nominadas aqui nessa tribuna, mas também ouvindo atentamente a fala do colega vereador, ninguém aqui tem dito que foi dado dinheiro para as pessoas, mas sim, o governo criou programas e deu condições para as pessoas melhorar de vida. E foi isso que aconteceu com a agricultura, e foi isso que aconteceu com o pessoal do perímetro urbano. E veja a diferença de 10, 12 anos atrás. E aí eu vou citar um exemplo próximo a nós, aqui na BRF. Um cidadão ia lá para procurar um emprego, tinha que entrar na fila, tinha que já ter o 2º grau, tinha que ser um cara novo, tinha que, enfim, um monte de coisa para poder conseguir um emprego. Hoje as empresas estão pegando funcionários a 200 quilômetros longe. O que foi isso? Não foi decisão de política? Não foi decisão de governo que isso aconteceu? Sim, teve a influência dos empresários, das pessoas, claro que sim. Mas teve decisão de governo para isso acontecer. Na agricultura não é diferente. Os programas criados, habitação rural, são 28 mil reais dados para os agricultores para se construir a casa. São 16 mil dados para o agricultor para reformar a sua casa. Antes não existia isso aí. A Minha Casa Minha Vida. Quantas famílias que hoje estão pagando menos a prestação da sua casa, menos aquilo que pagavam de aluguel? Ninguém diz que ganharam as casas, estão pagando suas casas através de um programa do governo federal que deu condições para as pessoas saírem do aluguel e estar morando dentro da sua casa. Então é claro que às vezes a gente tem que entender o correto e o errado. E quando falei a situação da agricultura, na minha situação, vereador Massoco, não tenho levado pelo lado pessoal. Você sabe, conhece a minha história de vida, a minha história da agricultura, sabe da minha luta em defesa dos agricultores, e conheço a sua história, a sua luta pessoal, e nunca tenho criticado disso, e espero que não leva o meu pronunciamento aquilo que o senhor tem citado aqui, num direcionamento pessoal. Tenho citado isso até para as pessoas ficarem entendendo, enquanto às vezes, muitas pessoas estavam sossegadas, a gente estava na luta, escrevendo uma pauta para ir até os governos, para que as pessoas tivessem isso. E lá se escrevia crédito agrícola, lá se escrevia que um dia as pessoas tinham que ter direito à moradia, lá se escrevia que um dia os agricultores tinham que ter acesso a um crédito também para se construir sua casa, não só para construir o aviário, a estevaria ou o chiqueiro, entende? É isso que eu quis me manifestar. Lhe concedo a parte, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Não quero aqui ser comparativo. Mas dizer para o senhor que o assunto, quando me pronunciei, foi manual. E não me interessava saber naquele momento se o senhor dormiu em lona ou deixou de dormir aqui fazendo comparação. Só quero deixar claro isso para manter o nível do debate com argumento nessa casa, porque não é a primeira vez. Quando nós entramos no assunto, nós temos que ser até aquele assunto que nós estamos debatendo. E não puxar, de certa forma, os outros 10, 12 assuntos. Muito obrigado. Mas, às vezes, é necessário, até para as pessoas entenderem, que quando você defende uma causa, defende um projeto, e esse é o meu projeto que eu defendo.
Esse é o projeto que eu defendo. Que as pessoas tenham acesso ao financiamento, que a gente foi atrás, buscou atrás, e defende, e continua defendendo, porque está aí, é uma coisa que se realizou. Claro que falta muita coisa, a gente sabe disso. E tem que continuar lutando para ir buscar mais. Nós não estamos contentes com isso. Foi feito muita coisa, foi feito. Falta fazer muito, falta. E nós não estamos contentes com isso. A luta continua e eu acho que a oportunidade é essa. E nós é um momento importante para estar se discutindo esses assuntos. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já aqui devidamente nominadas, saudar aqui a esposa do colega vereador Edilson Massoco, senhora Dulce. Enfim, senhor presidente, parece-me que isso faz parte da democracia, o debate, a discussão, o contraditório, mas eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento quando do pequeno expediente. Eu acho que o senhor foi muito feliz em algumas das suas colocações e eu quero aqui apenas fazer um pronunciamento no seguinte sentido, até porque quando usaram desta tribuna, falaram do meu partido, falaram do candidato a vice-presidente que é do meu partido, e houve a insinuação de que deveríamos estar aqui fazendo campanha para a Dilma ou para o Michel Temer, porque é do meu partido. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, dizer que eu sou do partido da ética, da moralidade, da transparência, e não da corrupção, da propina e da ignorância dos fatos e dos problemas pelos quais passa atualmente o nosso país. Entendo, senhor presidente, senhores vereadores, de que se tivesse sido colocado em prática todas as promessas que vêm sendo feitas ao longo de muitas campanhas políticas, e aqui eu quero citar, por exemplo, a reforma tributária, que é indispensável para o amadurecimento da democracia e o fortalecimento da democracia do nosso Brasil, no nosso país, porque irá, desta forma, desconcentrar a arrecadação que hoje vai, mais de 60% fica nos cofres do governo federal. E aí os estados e os municípios têm que ir lá e mendigar para o poder público federal, pedindo aquilo que lhe cabe de direito, porque aqui nas extremidades é que são gerados esses recursos e são direcionados através das contribuições e não dos impostos, e essas contribuições ficam em Brasília na sua totalidade. Sou a favor da reforma política partidária, para que não tenhamos os loteamentos dos governos da forma como vem acontecendo. E aí eu quero dizer que incluo pessoas, inclusive do meu partido, e por isso não saio em defesa de pessoas que não têm se dedicado a essas causas tão importantes para o nosso Brasil. Como muito bem falou aqui o vereador Evandro, que esse material foi pago pelo Partido dos Trabalhadores, por exemplo, eu quero aqui dizer que eu sou contra, e terminantemente contra, por exemplo, a essas denúncias que vieram à tona pela imprensa. Isso não é mentira. Através da delação premiada, em que o ex-diretor da Petrobras confirma que através de propinas e de todos os projetos repassava recursos aos partidos políticos de 2%, iam religiosamente para o Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu não posso defender esse tipo de político. Não estou aqui dizendo que sou contra a Dilma, que sou a favor de Pedro, de Paulo, de João.
Eu sou a favor de um Brasil ético, de um Brasil que valoriza a verdade, as pessoas, a seriedade, a ética e pela moralidade. Nós não podemos ignorar que tivemos avanços, sim, do ano de 2000 para cá. E eu já citei isso várias vezes nessa tribuna. Fruto de ações desenvolvidas por governos anteriores e que foram colhidos os frutos ao longo dos anos. Que também aqui, peço a permissão para não citar os governos anteriores, porque ele vai transparecer de que estejamos aqui defendendo esse ou aquele governo. Mas para quem não sabe, e aqui eu quero dizer, e a população tem que saber, porque nós somos os porta-vozes do cidadão, concordância, senhor presidente. Dizer que o Brasil está tendo o pior desempenho na indústria dos últimos 12, 14, 16 anos. Nós estamos tendo o pior índice de emprego no mês de setembro da história dos últimos anos. Isso é uma verdade, isso não é faltar com a verdade. Dizer para vocês e para os nossos cidadãos, para a nossa população, que a economia em 2014 crescerá menos de 1%. Isso é fato, isso já foi apurado e já está atestado. Nós não cresceremos mais do que 1%. Nosso PIB não crescerá mais do que 1%. Quero lembrar aos senhores de que o aumento do salário mínimo está atrelado à evolução do produto interno bruto, do PIB. E em 2016, portanto, o salário mínimo não terá reajuste, vereador Evandro, superior a 1%. Está atrelado à variação do PIB. Foi modificada a forma de reajuste do PIB. Não apenas citei a sua pessoa, não querendo contestá-lo de forma alguma, como poderia dizer, senhor Romano, senhor presidente, senhores vereadores, dizer para a sociedade que o salário mínimo tem seu aumento atrelado ao aumento da economia. Portanto, nós sentiremos esses problemas em 2016. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, que nos acompanham, quero dizer que se nós vamos crescer 1%, e está confirmado que a inflação não ficará abaixo dos 6,5%, então nós estamos ficando mais pobres em 2014, descontado o crescimento em 5,5%. Essa é a verdade. É nisso que o povo tem que pensar e tem que refletir. Aonde estamos, aonde vamos chegar andando da forma que estamos chegando com o nosso Brasil e aonde nós queremos chegar. É nisso que o povo tem que pensar e tem que refletir. Tenho acompanhado os debates, senhor presidente, os debates, e fico entristecido, porque eles não esclarecem absolutamente nada ao nosso eleitor. São ataques de ambas as partes, é um tiroteio só, e não é isso que o povo que pensa, que raciocina, vereador Comaceto, quer ouvir dos nossos candidatos. Nós queremos ouvir as propostas. É isso que o eleitor precisa saber, precisa entender. Infelizmente, se ocupam espaços da mídia, gratuitamente, para não se levar conhecimento e nenhum esclarecimento ao nosso eleitor. E é por isso que estamos na situação que nós estamos, e é por isso que as coisas, muitas vezes, elas não acontecem no nosso país. Portanto, senhor presidente, quero que entenda esse meu pronunciamento numa forma de fazer aqui um esclarecimento, não pedindo voto para nenhum candidato, apenas para que o povo tenha a consciência, tenha o raciocínio, seja iluminado, para que no domingo possa pensar muito bem em qual o candidato que deva ou que mereça receber o seu voto. Muito obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra à vereadora Arlan Guglielmo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, pessoas já aqui nominadas, também fazer uma saudação ao André Rizelo, diretor da Escola
de Linha São Paulo, obrigado pela sua presença. Mas o debate tem sido importante e cabe a nós, claro, fazer as defesas das ações do governo federal, do governo municipal, e como a gente tem procurado citar. Quero dizer ao colega vereador Ortigara, quando fala da questão da reforma política, compartilhamos essa mesma ideia. Eu acho que quando falamos de reforma política, nós temos que nos unir, independente de partido, né, de oposição e situação, para que de fato aconteça. Acho que esse tem que ser um comprometimento, né? Dentro da reforma política são vários e nós temos que daí dissecar tudo que se discutiu. Como a gente tem debatido, e eu tenho discutido essa casa aqui, vários e vários, e sou defensor da grande maioria delas, como não concordo de alguns. Mas esse debate temos que fazer, independente se é governo, se não é, mas de fato a reforma política tarda, temos que fazer isso acontecer. Agora, ouvindo quando se fala do governo federal, nós temos que enaltecer os avanços que tivemos, e quando se fala da questão da corrupção, podem ter certeza que, sem citar partido, né, nunca se combateu tanto essa questão da corrupção. Prova disso, quando o colega vereador que antes me antecedeu falou do ex-diretor da Petrobras, que agora estourou, coincidentemente agora, próximo do pleito eleitoral. Vale ressaltar, quem conhece ele, ou buscar as informações deste diretor, que é um funcionário de carreira há 20 anos. Há 20 anos a Petrobras. E estranhamente só agora isso aconteceu. Será que não acontecia antes? Né? Então é isso que a gente quer destacar. A presidente tem trabalhado para combater a corrupção. É a mesma coisa em qualquer empresa. Se nós pegarmos qualquer funcionário, né, com indícios de roubo, obviamente o proprietário vai fazer o quê? Vai demitir. Mas ele não é o culpado, porque ele está levantando o problema. Né? Então nós temos que ter clareza dessa questão, do trabalho desse governo. Quando o vereador Romani falou também com propriedade dos avanços, das ações, dos recursos, o Brasil tem sido reconhecido lá fora. Não está mais no mapa da fome. Tem relevâncias aí e no crescimento. E prova disso quando a gente fala, que eu sei que é um debate constante nessa casa, e como sempre tenho dito, respeita a posição de todos os vereadores. A questão do emprego. Coincidentemente, o Diário do Oeste de hoje fez uma nota aqui que Concórdia vai bem na geração de emprego. Então isso a gente percebe que são ações que vêm do governo federal. Tem que se enaltecer e se destacar essa questão. Como eu citei aqui algumas ações, e podia ter dito os mais médicos, que foi uma outra ação importante. Claro que citamos algumas ações recentes, porque o governo desta presidente é dos 4 anos. Poderíamos ter citado as ações do governo Lula, como poderiam ter citado as ações do governo FHC, e é uma questão de, realmente, como o vereador Otigara colocou, de se comparar. A gente coloca, será que a vida melhorou ou não melhorou? Né? Mas nós temos que fazer esse destaque, nós temos que pontuar das ações desse governo, da preocupação, inclusive de combater a corrupção. Porque nós defendemos isso, eu como presidente do Partido dos Trabalhadores de Concórdia prego isso. Quem conhece da nossa história de trabalho, e fico feliz aqui porque compartilhe com todos os vereadores que me conhecem há muito tempo, inclusive sido colega de trabalho do vereador Ortigara, sempre conheceu da nossa forma e nossa seriedade. Né? E nós vamos defender isso. Essa é a nossa postura, trabalhar com seriedade, fazer a discussão, que esta é a casa dos debates, mas apresentando as ações importantes, como a gente procurou citar, de importantes ações do governo federal, né? De investimentos, de obras. Poderíamos ter falado mais, que eu não falei antes, da barragem de contenção de cheias, que é uma obra mais antiga, mas que o governo federal veio e fez. Né? Inclusive sobrou recurso do governo federal e ainda o projeto era aceito, foi feito a trilha no parque, que é um grande exemplo também. Então, por isso que defendemos essas ações, o debate é notório aqui. Agora a gente faz essa defesa com ações, com dados e pensando realmente na comunidade. A comunidade é livre para escolher entre as propostas que for, mas a gente não pode deixar de enaltecer da preocupação que o governo federal teve para com Concórdia, como teve por Santa Catarina, quando na outra minha fala citei realmente o que o governador falou. Não fomos nós que falamos, foi ele que tem gratidão realmente pelo reconhecimento do governo federal para com Santa Catarina, independente de partido, né? Porque se pensou em todos os municípios, né, pequenos ou grandes, vindo com recurso do governo federal. Obrigado. Continua a livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, do Evandro Pegoraro. Senhor presidente, também compartilho das suas palavras quando o senhor utilizou essa tribuna. Também viemos porque fomos, o assunto foi lançado, tivemos que
também vir até essa tribuna, né? Nós também estamos aí para participar do debate. Mas eu vi atentamente, claro, umas falas mais acaloradas, ou um mais calmo, outro mais nervoso, mas faz parte da democracia, né? Acho que é importante isso. Mas eu também, depois da fala também do Arlan aqui, gostaria de algumas ponderações, que quando você fala em geração de emprego, agora nível de país, inclusive, nós estamos hoje vivendo um pleno emprego no país. Nunca na história no país teve o emprego, baixa taxa de desemprego como tem hoje. Isso são dados divulgados pela imprensa. Então nós estamos vivendo nesse país. Eu vivo nesse país que tem essa taxa de desemprego baixa. Eu vivo num país onde a Minha Casa Minha Vida, e vou dizer aqui, os recursos, claro, os recursos vieram do governo federal. Quando você encontrar um financiamento, o dinheiro já ele vem aos 100 mil, 120, para financiar a casa própria. Tu vai devolvendo. Esse dinheiro chegou no município, teve geração de emprego, aqueceu a economia. O nosso trabalhador comprou sua casa própria. Claro, tem subsídio. Qual programa até hoje é que deu subsídio? Nós fizemos no país 6.800.000 residências. Minha Casa Minha Vida. Você pega 100 mil, tem subsídio, depende da renda, de 30 mil, de 20, de 17. A juro de 4% ao ano. Qual banco que ia dar um juro de 4% ao ano para o trabalhador pagar? Que é o valor do aluguel, né, Romani? Qual programa até hoje no mundo que fez isso? Isso inclui as pessoas. É dignidade humana. É dignidade. Nunca ninguém disse que Minha Casa Minha Vida é dado o dinheiro. Tem que devolver uma parte, mas tem subsídio. Então, de 20 mil reais. Isso é fazer realmente inversão de prioridade. Isso é colocar, aquecer a economia de outra forma. Então, eu também gostaria aqui só de colocar um exemplo da questão do financiamento. Se você financiar pelos juros normais, 100 mil, no mercado dá quase 300 mil para devolver uma casa de 100 mil reais. Se na Minha Casa Minha Vida fica em torno de 150 mil. Essa é a diferença. Então, a gente tem que também... E os recursos que vieram para a Concórdia, muitos sim, são Pronaf, claro, tem que devolver, é juro barato, Minha Casa Minha Vida, mas aqueles que vêm para a prefeitura, é muito pouco que são financiamento, é 7, 8, 10, 20 milhões, o restante são transferências, são recursos alocados em nosso município. A questão do salário mínimo eu também não posso aqui deixar passar em branco. Foi uma luta histórica, inclusive fui para Brasília também fazer manifestação para ter essa política. Levei umas porradas da polícia, inclusive, para fazer essas reivindicações, para nós ter uma política de correção de salário mínimo nesse país. Nós temos essa política que é a inflação e mais o que cresce o país. Que o nosso salário mínimo, ele teve de aumento real 80%. Você comprava uma cesta básica, antes quando ela compra 2,5. E nós queremos, as centrais sindicais, o acordo com as centrais sindicais vai vencer ano que vem, se não me falha a memória, o acordo, que é para 15 anos, tem que renovar essa negociação. Nós queremos que mantenha isso, porque recuperou o valor do salário mínimo. Hoje ele tem que recuperar muito mais. De acordo com o Diese, tem que ser quase 2 mil reais. Mas ele era 100 dólares. A nossa luta era para 100 dólares. Eu ia nas nossas campanhas de sindicatos, nas nossas plenárias, lutar para... O país tinha essa luta dos 100 dólares também, o mínimo. Hoje ele é quase 300 dólares o salário mínimo. E tem que subir mais. Essa política está dando certo do mínimo. É o reajuste que nós defendemos. E gradativamente tendo ganhos. O ensino superior, 1.200.000 estudantes sem recursos estão nas faculdades, através do ProUni, do FIES. E a Petrobras, ela valia 15 bilhões, hoje ela vale 104 bilhões, que foi investido, foi fortalecido, porque ela aquele pré-sal tem que dar lucro, e o recurso tem que vir para a saúde e educação, já está votado no Congresso, para ser 75% de educação e 25% de saúde, para melhorar as condições de vida do brasileiro. Ninguém está satisfeito como está, mas evoluiu bastante e temos que evoluir muito mais. Então eu acredito que nós estamos
vivendo bons momentos, precisamos de alguns ajustes, claro, mas temos que reconhecer os avanços, né, gente? Temos que reconhecer os avanços. Só deixar esta reflexão também, enquanto vereador e enquanto também aqui membros desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Gilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia que nos assiste, pessoas que aqui já foram citadas, internautas. Como aqui já foi colocado, né, estamos aqui na Casa das Leis, um espaço democrático, onde cada qual pode e deve expressar as suas ideias, defender seus projetos. E hoje tivemos mais um desses momentos importantes, e todo debate é importante, principalmente quando ele é construído com argumentos que justificam tal ideia ou tal defesa. Eu entendo que a missão de um governo é atender às obras e serviços que a população demanda. É também obrigação dos governos, especialmente o Poder Executivo, e especialmente os municípios, é captar recursos onde estiver, desde que esses recursos não comprometam as finanças do município, não comprometam o desenvolvimento do município ao longo do prazo. Obras são necessárias, são importantes, e quando nós vemos um governo que tem a capacidade de elaborar projetos e captar recursos, tem que dizer isso para a população, tem que esclarecer, faz parte do processo democrático de divulgar as conquistas que determinado governo tem e alcançou ao longo do seu mandato, independentemente da época. Quero aqui, vereador Massoco, dizer para Vossa Excelência que respeito muito as suas posições, mas quando o senhor diz que repassar recursos por parte do governo federal e estadual para os municípios é obrigação, eu até diria que é mais do que obrigação, é um dever. Só que fui prefeito no período 93-96 e quero testemunhar a Vossa Excelência que, como prefeito, cansei das vezes que fui a Brasília levar projetos e não consegui uma brita, além dos recursos constitucionais que o governo teve que repassar, principalmente o governo federal e estadual. E quando nós vemos, especialmente um governo federal, que repassa recursos além do que a Constituição exige, tem que enaltecer. Porque esse é um governo municipalista. E realmente, nos últimos 12 anos, nós tivemos um governo municipalista, e tem que dizer isso. E tivemos também um governo, e temos um governo de inclusão. Inclusão em função do sem número de projetos sociais que esse governo tem aplicado e investido para tirar as pessoas da miséria, para eliminar a fome desse país, que permeava. Hoje o Brasil saiu do mapa da fome do mundo. E isso, para mim, já seria mais do que suficiente para defender esse governo e divulgar esse tipo de conquista. E quanto às obras, sabemos que precisamos mais, queremos mais, e vamos continuar apoiando governos que vão atrás dos recursos para aplicar esses recursos em favor da população. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais um vereador que quer se manifestar, antes de encerrar essa presente sessão, quero agradecer a presença de todos, convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 22, nesse mesmo local, às 18 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.